Oi gente, tudo bem? Eu sou o Sidney Vizcaia e seja muito bem-vindo à Escola do CJ. CJ é meu apelido, essa é a minha escola e é uma honra para mim poder tê-los aqui. Deixa eu explicar um pouquinho o que é essa Escola do CJ, qual que é a história da Escola do CJ. Eu sempre tive não sempre, né, mas há anos eu tenho um sonho de poder lecionar. Eu lembro na época da faculdade, desde no ensino médio, eu terminava o estudo e os alunos, me ajuda aqui. E eu lá ia ajudar os meus colegas de turma a fazer a tarefa. Eu lembro da época da faculdade que a gente apresentou um tema sobre cooperativa. E naquele momento, sabe quando o clima da sala mudou o ambiente? Normalmente os alunos nem prestam atenção pra você, né? Os alunos olhou assim e nossa. O professor falou, nossa, esse menino tem um dom, vai ser professor. E eu vi em mim, de alguma forma, uma graça de Deus para poder lecionar, uma forma de poder transmitir o conhecimento. Porque o professor é aquele que diminui a distância de modo que as pessoas possam linkar, conectar os pontinhos e conseguir entender um conteúdo. E eu percebi uma graça de Deus na minha vida para poder fazer isso, facilitar a pessoa de conseguir entender algo. Então eu busquei isso. Eu já tentei algumas formas, né, entrar em algumas instituições de ensino para poder lecionar, ser professor. Adivinha? Não deu certo. Aí daí então veio essa questão, quer saber? Deixa eu tentar dar uns primeiros passos, né? Eu tentei ser professor em alguma escola, não dá certo. Então, eu abri minha própria escola para poder ser professor dessa própria escola. Então, a Escola do CJ é isso. É o desejo que eu tenho de poder transmitir. E o que eu percebi? A questão não é o quanto você tem, mas é a forma que você usa o que você tem. Então, eu percebi que talvez eu não tenha muito. Não seja uma pessoa super inteligente. Mas o pouco de conhecimento que eu tenho, eu quero usar ele para poder servir e poder contribuir. Eu já trabalhei como garçom e eu amo poder servir a mesa. Uma posição que me deixa, confortável. Eu poder estar de garçom, as pessoas na mesa e eu poder colocar o prato na mesa e deixar eles poder saborear. Eu vejo que como professor é uma forma de eu poder servir a sociedade. Eu poder colocar à mesa aquilo que eu tenho e poder ver as pessoas saboreando e desfrutando daquele conteúdo. Então essa é um pouco da história. É um jovem que percebeu uma aptidão para algo, teve frustrações nisso, dificuldades, porque eu não sei se você sabe, de minha dicção não é muito boa. Eu já precisei fazer fonoaudióloga, quando criança eu era um pouco gago, eu era muito tímido. Passei por um processo, como toda criança, tudo, graças a Deus consegui desenvolver, consegui falar. Ainda hoje minha dicção não é muito boa, porém, mesmo com essas dificuldades, eu percebo uma graça de Deus para o ensino. E com toda humildade, eu queria de alguma forma poder usar isso. Eu percebi que conforme você vai usando o que você tem, você vai multiplicando. E eu sei que com essa escola, eu conseguindo colocar para fora aquilo que eu creio que Deus colocou aqui dentro, isso vai se multiplicando. Então daí veio a Escola do CJ. É um ambiente para eu poder, com aquilo que Deus me entregou de alguma forma, poder contribuir para lhe ajudar. Tá, mas eu sei que você vai estar pensando, mas quem é você? Quem você acha que é para querer sair ensinando? Eu sei que a posição do professor é uma posição muito admirada, né? Eu admiro os professores. Por isso que eu tenho um sonho de um dia poder ser professor. Tá, mas quem você acha que é para poder ensinar? E eu percebo que as pessoas buscam, então, algumas qualificações, né? E ok com isso? Ok. Um exemplo, você não vai deixar o seu filho passar por uma cirurgia por um médico que você não sabe a qualificação dele. Não, você quer saber? Não, ele é um médico, ele tem a formação, ele tem a qualificação necessária para poder operar, para poder fazer aquela cirurgia. Eu sei que como professor, as pessoas também buscam, mas quais são as suas qualificações? E eu vou ser sincero, eu até tenho alguns diplomas para poder mostrar, mas eu percebi que tem diplomas e tem cicatrizes. Eu queria, no decorrer do curso, apresentar algumas cicatrizes. Coisas que eu já fui ferido, fui machucado e de alguma forma, graças a Deus, fui sarado. E essas cicatrizes eu pude aprender, com as experiências eu pude crescer. Então eu trago como qualificação não apenas alguns diplomas, mas eu queria mostrar cicatrizes. Então, exemplo, dentro dessa escola eu vou falar um pouco sobre inglês. Meu inglês não é o melhor inglês do mundo, eu não tenho inglês fluente, mas eu percebi que o inglês que eu tenho hoje, ele já serve para poder ensinar alguém que pensa que não sabe, que não tem nada de inglês. Já pode ser útil. Outra coisa que eu quero ensinar sobre finanças. Eu não sou milionário, mas eu percebi, eu lembro, na época da pandemia, Deus me deu uma graça, de alguma forma, poder servir de sustento para minha família. Nossa, como é bom você poder ter recurso e aquele recurso poder servir para prover as pessoas ao seu redor, sabe? Então eu queria falar sobre finanças. Como, usar o dinheiro, como você não se deixar o dinheiro usar você, mas você usar o dinheiro. Então a Escola do CJ vai ser um ambiente para isso, e eu creio que as minhas qualificações são essas, onde eu vou trazer cicatrizes de coisas que eu passei, experiências que eu tive, eu quero colocar isso à mesa para poder servir você. Um outro ponto sobre qualificações, vocês vão perceber isso durante o curso, a minha bagagem de vida, eu cresci no ambiente de igreja, eu cresci lendo a palavra, eu cresci orando, eu cresci
nesse lugar secreto com Jesus, sabe? Passar horas orando, passar horas lendo a Bíblia. E muita coisa da vida eu aprendi nesse lugar secreto. Então, uma das minhas qualificações também para poder ter a honra de poder ser o seu professor e poder contribuir com algo vem desse lugar secreto. Sabe o que eu percebi? O lugar secreto, ele é uma base para o lugar de evidência. Então, se hoje eu estou buscando de alguma forma, tá no ambiente de evidência, é porque, gente, eu percebi que existe anos de lugar secreto com o Pai, lendo a palavra, orando, e eu percebi que esse lugar secreto é uma qualificação para esse ambiente de poder ensinar e poder contribuir. Então, eu queria também trazer coisas que eu aprendi, sabe? Experiências ali que eu tive com Deus, trazer como qualificação para poder servir a mesa nesse ambiente de ensino. Ok? Qual que é então o meu público-alvo? Tá? Eu quero dar início a essa escola do CJ. Qual que é o público-alvo? Meu público-alvo, gente, vai dos 8 a 80. Normalmente eu percebi que a minha história sempre me levou a lidar com crianças, adolescentes. Na minha igreja local, eu sempre servi no ministério infantil com os adolescentes. Eu lembro que em 2017, quando eu fiz minha primeira viagem internacional e missionária, que foi para Tailândia, lá eu servi também com as crianças. Quando eu fui para a Índia, servi as crianças, ministrei as crianças. Nos Estados Unidos, eu lembro tanto na Flórida, quanto na Califórnia, o tempo que eu estive servindo a igreja ali, eu servi no Ministério Infantil. O que eu percebi? A questão é a linguagem, comunicação. Você tem que falar a linguagem da pessoa. Então, se ela é uma criança, eu vou buscar falar a linguagem da criança. Adolescente, a linguagem do adolescente. Porém, o público-alvo não é só criança não, gente, tá? Então, dos 8 a 80, eu trabalho muito ali no meio de campo. Então, eu vejo que eu tenho uma capacidade, tanto para conseguir conversar com a criança, tanto também conversar com o Senhor. Então, se tem lá seus 80 anos, com toda humildade, respeito e honra, é um privilégio para mim, de alguma forma, também poder contribuir para poder lhe ajudar com algum conhecimento, alguma competência que o Senhor quer desenvolver. Esse é meu público-alvo. Gente, outro ponto importante, a escola do CJ, ele vai trabalhar em duas frentes. Tanto na transmissão do conhecimento, nós vamos oferecer alguns cursos que a gente vai transmitir aquele conhecimento específico. Porém, não apenas o conhecimento, nós vamos trabalhar no desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência. Então vai ter C de conhecimento e C de competência. Porque eu percebi que é uma diferença entre você conhecer e você ter a competência para aquilo. Você ter a competência, a habilidade de desenvolver aquilo. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu tinha um sonho de aprender a dirigir, era muito difícil para mim. Tentava, não ia, era ruim, porque eu tinha carteira, mas como eu não tinha um carro, eu não praticava. E como eu não praticava, eu não tinha habilidade de dirigir. E quando precisava, nossa, era um sufoco. Aí ficava agoniado, era difícil, com vergonha, era muito ruim. O que eu percebi? Mais que eu tinha o conhecimento, eu sabia que eu tinha que dar a partida no carro, pisar na embreagem, engatar a marcha, ir tirando aos pouquinhos, a informação eu já tinha. Mas como competência, como habilidade, eu me batia para fazer isso. Então eu percebi essa diferença entre conhecimento e competência. A escola do CJ, ela vai sim transmitir o conhecimento, mas ela vai ter um foco muito grande no desenvolvimento da competência. Os cursos que a gente vai oferecer não vai ser apenas a passar a informação. A gente vai lhe acompanhar no seu desenvolvimento dessa competência. Então, exemplo, a gente vai ter um curso de inglês. No curso de inglês, a gente vai lhe ajudar, você vai ter que treinar. Por quê? Você vai estar usando músculos da boca que você não está acostumado. É uma língua diferente, existem termos diferentes, então você vai ter que treinar. Não é apenas, você sabe o que é? Não é apenas saber quanto conhecimento e informação, é você ter a competência, a habilidade. Então, a escola do CJ, ela vai lhe ajudar, vai lhe acompanhar nesse seu desenvolvimento dessa competência, ok? Como que vai funcionar a escola do CJ? Como exemplo, a corrente elétrica. Você tem um ponto com os elétrons e você tem um ponto onde tem menos elétrons. Só tem corrente elétrica quando você conecta esses dois pontos e a corrente elétrica passa de onde tem mais para onde tem menos. E aí então tem energia, tem corrente elétrica. E a escola do CJ vai funcionar assim. A gente vai conectar, vai ser uma conexão, só que eu preciso que vocês tenham dúvidas, tenham, sabe, uma aula onde ninguém pergunta nada, na hora que todo mundo entendeu. O que não pergunta nada é porque a gente não aprendeu nada. Mas um que pergunta, gente, o professor ama isso. Ama. Então, assim, a escola do CJ vai ter uns cursos já prontos, mas muita coisa, gente, vai ser vocês, sabe, pedindo isso aqui. E com o maior prazer e alegria, a gente vai estar construindo, sabe, conteúdo, né? Transmitindo conteúdo para isso e lhe ajudar. Então, lembrando, gente, corrente elétrica, precisa que o positivo conecte com o negativo e aí então a corrente começa a fluir. E eu preciso me conectar contigo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude nesse sonho, nesse projeto, sabe, me dando dicas, me aconselhando, me perguntando isso aqui, sobre aquele tema, como que eu faço? Eu quero poder contribuir para a sua ajuda. Eu amo
poder contribuir, eu amo poder servir. Eu preciso me conectar contigo e você puxando esse conhecimento e a gente crescendo junto. Vamos lá?